Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula, na qual eu vou trazer mais um exercício prático para o cálculo de harém para as vibrações de mãos e braços. Então, nós temos aqui mais uma situação, mais um cenário a ser estudado, né? Então, vamos começar aqui, pessoal. Então, qual o cenário? Nós temos um mecânico de manutenção que utiliza ferramentas elétricas durante 3 horas por dia. Daí a gente considera que o restante do dia não tem exposição às vibrações. Foram feitas medições de vibração para os eixos X, Y e Z, com acelerômetro triaxial acoplados às ferramentas, conforme o quadro a seguir. Então, nós temos aqui a operação de uso da lixadeira, com o valor da aceleração em cada eixo, no X, no Y e no Z, e o tempo de exposição de 1 hora. Nós temos para o uso da lixadeira o valor da aceleração para o eixo X, Y e Z, considerando já uma média do valor da aceleração em cada eixo pelo tempo que eu fiz a minha avaliação, né? Então aqui eu já tenho o valor para o eixo X, para o Y e para o Z, resultado desse tempo de exposição, de 1 hora para a furadeira, que é esse primeiro componente de exposição, e 2 horas para o uso da lixadeira, que é o segundo componente de exposição, tá? Então aqui a gente já tem as avaliações, o resultado obtido a partir do uso do acelerômetro. Então vamos começar aqui, pessoal, a fazer os nossos cálculos. Então o primeiro passo é o cálculo da aceleração resultante. Essa aceleração média resultante vai levar em consideração o valor que nós temos nos 3 eixos dentro daquele período que nós avaliamos. Então, nós vamos considerar, né, o cálculo da aceleração resultante para a furadeira e para a lixadeira, para cada componente, tá? Então, para a lixadeira, nós vamos completar aqui essa fórmula, essa equação, que é a colocação do valor da aceleração resultante em cada eixo ao quadrado e todos esses valores dentro da raiz. Então, a aceleração resultante vai ser igual, dentro da raiz quadrada, o valor da aceleração no eixo x ao quadrado, o valor da aceleração do eixo y ao quadrado e o valor da aceleração no eixo z ao quadrado. Então, fazendo substituição na fórmula, nós vamos ter para a furadeira 8 metros por segundo ao quadrado, mais 5,5 metros por segundo ao quadrado, elevado a 2, né, cada um dos 2 eixos, e 8,4 metros por segundo ao quadrado elevado a 2. Então a gente vai resolver primeiro o expoente, né, e em seguida nós vamos somar os resultados e depois colocar dentro da raiz quadrada. Então 164,81, que é o resultado dessa equação dentro da raiz, né, e raiz quadrada desse valor vai me dar uma aceleração resultante para a furadeira, uma aceleração resultante para a furadeira, que seria meu primeiro componente, de 12,83. Eu vou repetir essa operação para a lixadeira. Então eu tenho aceleração média lá no eixo X de 9,1, no eixo Y de 6,9 e no Z de 11,2. Então elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então a aceleração na lixadeira vai ser igual a 255,86 dentro da raiz. Então isso vai me dar um valor de 15,99. Esses valores representam a aceleração resultante da vibração para cada operação ou para cada componente. Agora, o segundo passo vai ser o cálculo da exposição total ARE. Né? Nós já calculamos o valor no slide anterior da aceleração para cada componente, para a furadeira e para a lixadeira. Nós já calculamos essa aceleração resultante e agora nós vamos calcular o ARE. Então agora precisamos calcular a exposição total ARE, pois quando a exposição à vibração está presente em diferentes exposições ou diferentes componentes, devemos calcular a aceleração equivalente para cada componente de exposição. Então aqui no ARE, pessoal, a gente vai considerar o valor resultante da vibração para cada componente,
né, e o tempo que esse trabalhador permanece utilizando essa ferramenta, o tempo de exposição, né? Então aqui nós vamos ter no ARI, pessoal, o valor da aceleração resultante lá da primeira exposição ao quadrado, que nós calculamos no slide anterior, vezes o tempo que o trabalhador permanece realizando a atividade no primeiro componente, mais o valor da aceleração no segundo componente, vezes o tempo que ele permanece realizando essa atividade no segundo componente. Tudo isso dividido pela soma dos tempos, né, que seria o tempo total de exposição. Então, nós calculamos, pessoal, no slide anterior, que a furadeira tem uma aceleração resultante de 12,83. Então, aqui nós vamos colocar 12,83 ao quadrado vezes o tempo que o trabalhador permanece realizando a atividade com a furadeira, né? Nós vimos aqui que é de 1 hora, tá bom? Mais 15,99, que é a aceleração que nós obtivemos aqui da lixadeira, ao quadrado, vezes 2 horas, né? Dividido pela soma dos tempos, 1 hora na primeira componente da furadeira, né? E mais 2 horas no uso da lixadeira no segundo componente. Então nós vamos ter aqui 3 horas. Então agora, pessoal, é só calcular isso, né? Então a gente vai obter um resultado de ARI igual a 15,01. Então temos o ARI 15,01 a partir dessa equação, né, de 675,86 dividido por 3, isso dentro da raiz quadrada. Bom, e agora o que nós vamos fazer com o ARI? Nós vamos utilizar o ARI para encontrar o AREM que nós vamos comparar com o limite de tolerância. Então, o AREM vai ser igual o ARI vezes, dentro da raiz quadrada, nós vamos ter o TO, que é o tempo que o trabalhador permaneceu realizando atividade com vibrações, dividido pelo tempo total da jornada de trabalho. Então, a gente vai normalizar agora para 8 horas. Tá? Se a gente tivesse um tempo de exposição, né, superior a 8 horas, por exemplo, não tem problema, a gente iria utilizar essa equação para normalizar para 8 horas, que é o valor de referência, tá bom? Então, a AREM vai ser igual a 15,01 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 8. Isso vai nos dar um AREM, resolvendo essa equação, de 9,19 metros por segundo ao quadrado. Então, interpretando esse valor, de acordo com a N igual a 10, o limite de exposição para vibrações em mãos e braços é de 5 metros por segundo ao quadrado, né, por uma jornada de 8 horas. E nós obtivemos aqui que o AREM, normalizado para 8 horas, o resultado foi de 9,19. Então, consequentemente, aqui nós temos uma exposição acima do limite, né, de tolerância. Então, aqui nós deveremos implementar medidas corretivas para as vibrações de mãos e braços. Então, finalizamos aqui a nossa aula com mais um estudo de caso sobre vibrações de mãos e braços. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, envie sua dúvida para o professor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.